Há muito tempo, viviam dois irmãos em uma cidade da Pérsia. O mais velho era Cachimo e o segundo era Ali Baba. Cachimo era muito rico e Ali Baba muito pobre. No início Cachimo era um homem pobre como seu irmão, mas depois se casou com a filha de um rico comerciante. Esta mulher herdou uma grande herança de seu pai. Depois de se casar com ela, Cachimo continuou a administrar o negócio e logo ganhou muito dinheiro e se tornou um homem rico. A esposa do Ali Baba é uma mulher de origem pobre. Toda a sua propriedade, exceto uma cabana para morar, consistia em 3 burros. Todas as manhãs, Ali Baba levava 3 burros para a floresta para cortar lenha. À noite, ele ia à cidade vender a lenha, e depois comprava comida e outras coisas para voltar para casa. Cachimo era um homem cruel e, embora fosse muito rico, nunca deu um centavo ao irmão. Sua esposa era até mesquinha, não apenas antipática com a situação familiar do cunhado, mas até sarcástica e ridicularizada. Na floresta. Um dia Ali Baba conduziu 3 burros para a floresta como sempre. Ele cortou 3 grandes feixes de lenha. Quando ele estava prestes a colocar lenha nas costas do burro, o som de cascos de cavalo veio de repente não muito longe. Então a poeira encheu o ar diante de seus olhos, e uma parelha de cavalos galopou em sua direção. Ali Baba ficou muito assustado, então rapidamente amarrou o burro, debaixo de uma grande árvore na floresta. Subiu ele mesmo na árvore, e se escondeu entre os galhos e folhas densas. Ele não se acalmou até se convencer de que ninguém abaixo faria, encontrou. Depois de um tempo, uma parelha de cavalos parou nas proximidades. Ali Baba contou 40 pessoas na árvore. Eles desceram dos cavalos e gritaram e conversaram alto. Pela conversa, o Ali Baba entendeu que se tratava de um grupo de bandidos que acabara de roubar uma caravana, e ganhou muito. Ali Baba também viu um bandido idoso, aparentemente o líder desta equipe, caminhando até uma montanha próxima e apontando para uma grande pedra e dizendo: "Abre-te, Sésamo." A pedra imediatamente se separou, revelando um buraco. Os ladrões entraram um por um, e depois de um tempo saíram um por um. O líder dos bandidos disse novamente: "Cala a boca, Gergelim." A pedra voltou ao seu formato original, conectada com outras rochas, como se nunca tivesse se separado. Imediatamente, os ladrões montaram em seus cavalos, e se afastaram da estrada original. Ali Baba ficou extremamente surpreso com o que estava acontecendo. Ele pensou: esta caverna deve conter todos os tesouros de ouro e prata roubados por este grupo de ladrões. Agora que conheço o código secreto para abrir esta caverna, vou testá-la e abri-la para ver quais tesouros estão dentro. Pensando nisso, ele desceu da árvore e caminhou até a pedra. Ele gritou: "Abre-te, Sésamo." Com certeza, a pedra se abriu em resposta, revelando a entrada da caverna. O pequeno Ali Baba entrou, e ficou imediatamente surpreso com a visão à sua frente. Havia pilhas de sedas, brocados e feltros coloridos empilhados, até o teto da caverna, inúmeras moedas de ouro e prata, algumas em sacos e outras espalhadas pelo chão, tesouros preciosos. Ali Baba nunca viu tantas coisas boas em sua vida. Neste momento, ele estava deslumbrado e perdido. Ele estava preocupado que os ladrões voltassem para a caverna e o matassem se o pegassem. Então ele rapidamente carregou as moedas de ouro que 3 burros podiam carregar, e saiu correndo da caverna. Ele disse: "Feche, Sésamo." A pedra voltou ao seu lugar original. Para não ser descoberto pelos transeuntes, Ali Baba cobriu o saco de dinheiro com lenha. Quando Ali Baba voltou para casa, sua esposa ficou chocada ao ver tantas moedas de ouro.
Ela pensou que tinha sido roubado pelo marido e ficou com muito medo. Onde você conseguiu todo esse dinheiro? Ali Baba contou a ela o que aconteceu, e a esposa ficou aliviada. Ela ficou muito feliz, porque nunca sonhou que receberia uma quantia tão grande em dinheiro. Ela planejava contar as moedas de ouro, mas eram tantas que ela não conseguia contá-las. Então ela disse ao marido: primeiro você cava um buraco no quintal. Volto logo. Aonde você vai? Vou à casa do seu irmão pedir 1 litro emprestado e medir quantas moedas de ouro temos. Não, vamos apenas enterrar as moedas de ouro em um só lugar. Ali Baba o interrompeu, dizendo que não queria vazar a notícia. A esposa foi muito teimosa e foi até a casa de Cachimo. Cassim não estava por perto, então ela pediu dinheiro emprestado à esposa de Cassim. A mulher ansiosa queria saber o que ela estava tentando medir. Então espalhou um pouco de mel na parte inferior do espelho. Quando a esposa de Ali Baba levou Sheng para casa, Ali Baba já havia cavado um grande buraco e estava esperando por ela. Depois de medir as moedas de ouro, ela as despejou na cova e, finalmente, os dois cobriram a boca da cova com terra. A esposa de Ali Baba foi devolver Sheng à esposa de Cachim. Mas ela nunca esperou que uma moeda de ouro estivesse presa no fundo. Quando a esposa de Cachimo pegou o litro, ela imediatamente viu a moeda de ouro. Ela ficou chocada e depois cheia de ciúmes. Ela cerrou os dentes, bateu os pés e jurou que precisava descobrir o assunto. A esposa de Cachimo encontrou o marido e perdeu a paciência e disse: seu irmão Ali Baba nos enganou. Ele finge ser pobre na nossa frente o dia todo, dizendo que não tem comida e dinheiro. Mais rico que nós. Mand Cassimujan estava confuso e não sabia por onde começar com essas palavras. Vendo que ele não acreditava, sua esposa disse: ele pegou o nosso litro emprestado para medir moedas de ouro. Então ela lhe mostrou a moeda de ouro presa no fundo do litro, e contou-lhe o que aconteceu. Cassim de repente ficou furioso. O ciúme, a inveja e o ódio estavam interligados, fazendo-o correr desesperadamente para a casa de Ali Baba, e forçá-lo a contar a origem das moedas de ouro. Ali Baba é um homem honesto com um coração muito gentil. Ele não queria esconder nada de seu irmão, mas sabia que seu irmão amava o dinheiro tanto quanto sua vida. Se ele lhe contasse os detalhes das moedas de ouro, com certeza iria à caverna para buscá-las, o que o faria. Muito provavelmente causará grandes problemas. Então ele disse ao irmão: irmão, nossas duas famílias deveriam compartilhar essas moedas de ouro igualmente. Cachim não ficou satisfeito e disse com voz severa: você deve me dizer onde conseguiu as moedas de ouro, caso contrário irei ao juiz para processá-lo e deixar que confisquem seu dinheiro à força e o coloquem na prisão. Não tenho medo do juiz, disse Ali Baba, porque não roubei essas moedas de ouro. Eu te amo e sou leal a você, e posso lhe dizer como conseguir as moedas de ouro. Mesmo que você pegue todas as moedas de ouro, não tenho nenhuma objeção, porque você é meu irmão, só estou preocupado que, se você for para a casa do tesouro, eles vão te pegar e te matar. Quando Cachimo pensou nas brilhantes moedas de ouro, ele não se importou mais com nenhum perigo. Ele aprendeu a rota com Ali Baba, e imediatamente voltou para casa, preparou 10 mulas e conduziu-as até a casa do tesouro do ladrão. Cachim seguiu as instruções de Ali Baba e foi para a montanha. Ele encontrou a pedra e disse em voz alta: abre-te, Sésamo. Seguindo o grito, a pedra de repente se separou, e se moveu para os dois lados,
revelando a entrada da caverna. Cassim não pôde deixar de ficar feliz e entrou. Ele estava com medo de que alguém passasse na estrada, e visse a entrada da caverna, então se virou e disse: "Feche sésamo." Ele ficou quase atordoado quando olhou para as montanhas de ouro, prata, tesouros e sedas na caverna. Ele apenas ficou olhando fixamente, esquecendo a hora, o lugar, e até mesmo a si mesmo. Depois de muito tempo, ele acordou de um sonho e começou a escolher os tesouros. Depois de mais algumas horas, ele escolheu material suficiente para 10 mulas, antes de estar pronto para partir. Mas ele esqueceu a palavra código para abrir a porta e, mesmo depois de passar muito tempo pensando nisso, não conseguia se lembrar. Ele tentou dizer: "Abra a porta, Damai." A porta não se moveu. Ele ficou cada vez mais assustado e disse novamente: "Abra a porta para as ervilhas." Mas a porta ainda não abria. Então ele continuou: "Abra a porta para a aveia, para as lentilhas. Abra a porta para as favas." Até que ele mencionou todos os nomes de feijão, trigo e grãos. Mais uma vez, não pensei em sésamo. E a porta da caverna ainda estava bem fechada. Neste momento, Kashimo acreditava que iria morrer. Ele sabia que isso era resultado de sua ganância. Mas era tarde demais para se arrepender. Só então o ladrão chegou. Eles ficaram muito surpresos, ao ver 10 mulas fora da caverna. O líder dos bandidos adivinhou que alguém havia entrado na casa do tesouro. Então gritou: "Abre-te, sésamo." Quando Kashimo ouviu o grito, de repente se lembrou da palavra código. Mas já era tarde demais. A porta da caverna estava aberta, e ele viu um grupo de ladrões furiosos e de aparência feroz, segurando facas e espadas. Ele não poderia escapar, mesmo que quisesse. Os ladrões ficaram na entrada da caverna bloqueando seu caminho como uma parede de ferro. Ele subconscientemente recuou, apenas para ser decapitado por um ladrão. Imediatamente depois, os ladrões furiosos cortaram seu corpo em 4 pedaços, e os penduraram nos 4 cantos da caverna para alertar seus cúmplices que tentaram entrar na casa do tesouro para reivindicar suas propriedades. Com tudo arrumado corretamente, os ladrões saíram da caverna e partiram a cavalo. À noite Kashim não voltou para casa. Sua esposa estava inquieta e não tinha gosto por comida ou bebida. Ela estava preocupada que algo ruim tivesse acontecido com seu marido, então correu para a casa de Ali Baba, e disse a Ali Baba que seu marido não havia retornado desde que saiu pela manhã. Ali Baba também estava muito inquieto. Ele estava preocupado com a possibilidade de seu irmão estar em apuros. Ele não demonstrou seu desconforto diante da cunhada, mas disse: "Talvez para evitar que os transeuntes me vissem, meu irmão se escondeu na floresta e voltou à noite." A esposa de Kashimo sentiu-se um pouco aliviada, mas seu marido ainda não havia retornado à meia-noite. Ela ficou cada vez mais assustada ao pensar nisso, e correu para encontrar Ali Baba novamente. Ali Baba aconselhou a esperar até de manhã, enquanto ele próprio conduzia 3 burros silenciosamente até a casa do tesouro. Assim que entrou na casa do tesouro, viu o corpo de Kashim cortado em 4 pedaços e pendurado na caverna. Ele ficou muito triste e não pôde evitar o choro. Depois de um tempo, ele se acalmou, e sabia que chorar assim não adiantaria, então tirou o corpo do irmão, colocou na bolsa, e colocou nas costas do burro. Ele também colocou 2 sacos de pertences neles, colocou eles nos outros 2 burros e voltaram para casa. Ali Baba levou o burro até a casa do irmão.
Sua cunhada chorou amargamente ao ver o corpo do marido. Ali Baba confortou por um longo tempo, antes que ela se acalmasse um pouco. Ali Baba disse à sua cunhada: "Não adianta chorar agora. Devíamos discutir como enterrar meu irmão, sem sermos suspeitos e sem avisar os ladrões, caso contrário, os ladrões virão à nossa porta, e a toda a nossa família será morto. O que devemos fazer?" A esposa de Kashimo ficou sem ideias. A família Kashimo tinha uma empregada leal e inteligente chamada Maerjana. Após ouvir a conversa entre os dois, ela disse: "Fui à farmácia comprar remédio, e falaram que o patrão estava gravemente doente e prestes a morrer." Na manhã seguinte Maerjana foi a uma drogaria. O patrão perguntou que remédio comprar e ela disse: "Meu pai Cassim ficou gravemente doente de repente." O patrão vendeu-lhe uma dose de remédio, e ela correu para casa. No dia seguinte, ela foi novamente à farmácia, comprou uma dose de remédio, e disse ao patrão com cara triste: "Estou preocupada que ele não consiga nem terminar essa dose de remédio e morra." À noite ouviram-se gritos vindos da casa de Kashimo e os vizinhos ouviram. Ninguém suspeitou, pois sempre tinham visto Ali Baba e sua esposa fugindo da casa de seu irmão nos últimos 2 dias. Como podemos enterrá-lo? Seu corpo ainda está em pedaços. A esposa de Kashimo levantou outro problema. "Vou encontrar um costurador de cadáveres para você", disse Maerjana. Ela correu rapidamente até uma loja de costura, encontrou o dono, e deu-lhe 2 moedas de ouro. O chefe é um alfaiate habilidoso chamado Baba Mustafa. Ao ver a moeda de ouro, ficou muito feliz, e perguntou à menina o que ela queria dela. A garota explicou seu propósito, e o chefe ficou feliz em atender, então ele seguiu a garota até sua casa. Ao se aproximarem de casa, Maerjana cobriu os olhos de Mustafa com um lenço e o conduziu até a sala onde o corpo de Kashimo estava guardado. Merciana tirou o lenço do alfaiate que começou a costurar o corpo. Seus movimentos eram habilidosos e rápidos, e ele rapidamente conectou os cadáveres bagunçados em uma só peça. Maerjana deu-lhe outra moeda de ouro, e pediu-lhe que costurasse uma túnica funerária. O alfaiate viu o dinheiro e imediatamente começou a costurar. Depois de terminar o trabalho, Maerjana cobriu os olhos do alfaiate com um lenço, e o mandou para longe. Ela não o desamarrou até acreditar que ele nunca mais encontraria seu lugar. No dia seguinte, o obituário foi enviado aos amigos de Kashimo. Amigos vieram prestar suas homenagens e mulheres também vieram confortar a esposa de Kashimo. O funeral foi realizado com muita graça. Poucos dias depois, como não havia ninguém para cuidar da família de Kashimo, Ali Baba mudou-se para a casa de seu irmão, continuou a administrar os negócios de seu irmão, e foi responsável por criar e educar seu sobrinho. Quando os bandidos voltaram ao tesouro, descobriram que o corpo de Kashimo estava desaparecido. "Seus cúmplices devem ter roubado o corpo", disseram. Então o líder enviou um ladrão à cidade para encontrar o ladrão de corpos. O ladrão chegou à cidade, procurou dia e noite, mas não encontrou nenhuma pista. De madrugada, ao passar pela loja de Baba Mustafa, viu Mustafa sentado na loja trabalhando. Ele se aproximou para cumprimentá-lo e perguntou surpreso: "Por que você está começando a trabalhar antes do amanhecer?" Mustafa disse com orgulho: "Alá me deu um par de bons olhos. Ontem costurei um cadáver que havia sido cortado em várias seções em um quarto escuro, e meus olhos não estavam nem um pouco cansados." Ao ouvir isso, o ladrão ficou muito feliz e usou vários meios para descobrir o que aconteceu entre o alfaiate e Maerjana. Então deu a Musta uma moeda de ouro, e pediu-lhe que o levasse para ver a casa.
Eu não sabia onde ficava a casa porque a menina cobriu meus ouros com um lenço, disse Mustafa. Venha comigo, talvez possamos encontrá-lo. Mustafa seguiu os ladrões não muito longe e parou em um lugar. Ele disse, não sei o caminho até aqui. O ladrão tirou um lenço, cobriu os olhos e disse, siga e calcule a distância que você e a garota percorrerão. Mustafa era um homem inteligente e ágil. Sob a orientação dos ladrões, ele especulou e tateou. Depois de um tempo, ele parou de repente e disse, bem aqui. O ladrão fez uma marca com giz branco, em frente ao que hoje é a residência do Ali Baba, e depois voltou às pressas à equipe para relatar a situação. Assim que o ladrão e o alfaiate saíram, Marjana saiu para fazer algumas tarefas. Inadvertidamente, ela descobriu uma marca especial na porta, e ficou muito surpresa. Ela imediatamente entendeu o que estava acontecendo, então elaborou um plano. Ela pegou o giz e desenhou uma marca em cada porta próxima. À noite, os ladrões enviaram toda a equipe para prender as pessoas, mas descobriram que havia um símbolo em todas as portas da rua. Não só a cor era a mesma, mas o local também. O ladrão de marcação também ficou confuso. Os ganguistas não tiveram escolha senão retornar obedientemente. De volta à delegacia, o líder dos bandidos ficou muito furioso e cortou o incompetente com uma faca. Ele enviou um segundo bandido para encontrar Baba Mustafa. Desta vez, o ladrão colocou uma marca vermelha no portão do pátio do Ali Baba. Inesperadamente, ela foi descoberta novamente por Marjana. Ela seguiu o exemplo e desenhou uma marca vermelha em cada porta. À noite, os ladrões vieram prender as pessoas e tudo voltou ao caos. De volta à delegacia, o líder dos bandidos matou o segundo bandido. O próprio líder dos bandidos foi até Mustafa e pediu-lhe que o levasse até a casa de Ali Baba. Ele ficou muito tempo em frente à porta, anotando secretamente cada detalhe da casa, e só saiu quando teve certeza de que não havia engano. O líder dos bandidos voltou ao seu posto e encontrou 40 potes grandes. 3 estavam cheios de óleo e os outros 37 continham um ladrão escondido lá dentro. Ele colocou os 40 potes em 20 mulas e se disfarçou de vendedor de óleo. Ele concordou com seus subordinados que, se ele jogasse a pedra como sinal, eles sairiam do tanque, matariam primeiro o oponente, e depois revistariam a propriedade, e recuperariam todas as coisas perdidas. Os animais partiriam para a casa de Ali Baba quando chegassem. Na casa de Ali Baba, o líder dos bandidos bateu na porta, e se apresentou a Ali Baba. Ele era vendedor de petróleo, e amigo de Cassim, e vinha aqui todos os anos. Ele espera que Ali Baba fique com ele por uma noite esta noite. O bondoso Ali Baba ouviu o líder dos bandidos, convidou-o para entrar em casa e ajudou-o a descarregar 40 latas grandes no quintal. Ali Baba entreteve calorosamente o convidado e conversou com ele. Conversaram até tarde, e os dois ainda estavam com sono. Neste momento, Marjana percebeu que a lamparina de seu quarto estava sem óleo, então pegou a lata de óleo e descobriu que ela também estava vazia. Ela pensou um pouco, depois foi até o quintal, e abriu uma grande lata de óleo trazida pelos convidados. Quando ela estava prestes a estender a mão para retirar o óleo, de repente ouviu um leve barulho lá dentro. Ela se assustou e rapidamente fechou a tampa. Abriu outro tanque de óleo e ouviu um leve som, como uma respiração humana. Ela ficou cada vez mais surpresa. Ela abriu cada frasco e olhou para ele. Apenas os 3 últimos não emitiram nenhum som. Com sua inteligência, ela entendeu que se tratava de um plano traiçoeiro traçado pelos ladrões.
Ela calmamente pegou uma panela grande com óleo, colocou no fogo e ferveu, depois despejou em cada jarra. Os ladrões foram todos queimados até a morte. Tarde da noite, Ali Baba adormeceu. Vendo que havia chegado a hora, o líder dos bandidos jogou uma pedra no quintal. Não vendo resposta, ele jogou a segunda e a terceira pílulas, mas ainda assim nenhum de seus subordinados saiu do pote. Ele correu para o quintal com raiva, abriu uma tampa, e um forte cheiro de óleo atingiu suas narinas. Ele ficou chocado, estendeu a mão e tocou, e encontrou um cadáver frio. Abriu o segundo, o terceiro. Até o último, todos. Ele estava com tanta raiva, que perdeu a cabeça. Não conseguia entender o que estava acontecendo e correu loucamente em direção às montanhas. Na manhã seguinte, Ali Baba não viu seu convidado se levantando. Ele ficou muito confuso e perguntou à empregada. Maerjana disse: ele não é um negociante de petróleo, é o líder dos bandidos, e está aqui para nos matar. Ali Baba olhou para ela em dúvida, como se não acreditasse. Maerjana levou-o até o tanque de óleo e disse: abra e veja o que tem dentro. Ali Baba abriu. Respirou fundo e, inconscientemente, recuou. Maerjana disse: não tenha medo, eles estão todos mortos. Então ela contou ao Ali Baba como escaldou os ladrões até a morte. Ali Baba ficou extremamente surpreso, e elogiou repetidamente a inteligência e bravura de Maerjana e disse: o que é isso? Esta é minha obrigação. E entrei em uma caverna. Seus olhos estavam em chamas, e ele estava mentalmente perturbado. Ele gritava os nomes de seus companheiros, na caverna todos os dias, mas nunca ouviu uma única resposta. Ele chorou alto, até os pés e bateu no peito, pusou os cabelos, e deu um tapa na cara, mas não conseguiu desabafar sua raiva. Depois de vários meses dessa loucura, sua tristeza e raiva só aumentaram. Ele sabia que seria inútil continuar assim. Somente a vingança poderia lavar essa vergonha e humilhação. Então quebrei a cabeça para encontrar uma maneira de me vingar. Ele se disfarçou de empresário, e se hospedou em um hotel na cidade. Ele pensou que o Ali Baba causaria problemas na cidade, ao matar tantas pessoas, e o juízo prenderia e seus bens e pertences seriam confiscados. Então ele perguntou ao concierge do hotel: quais são as últimas notícias da cidade? O porteiro contou ao líder dos ladrões tudo o que achava ser novo, e o líder dos ladrões ficou muito desapontado porque nada disso lhe dizia respeito. Além de ficar desapontado, ele também estava um pouco estranho. Tanta gente havia morrido, como é que ninguém sabia disso? Há apenas uma razão para explicar: o Ali Baba é muito inteligente e alerta. Parece que se ele quer vingança não deve agir precipitadamente, deve encontrar um caminho seguro. Hoje, a loja de Kashimo é administrada por seu filho Kashimo Jr. Este jovem era animado, entusiasmado e bem relacionado. O líder dos bandidos rapidamente se familiarizou com ele. Ele alugou uma loja perto da loja de Kashimo e começou a fazer negócios. Ele é generoso e hospitaleiro, conquistando o amor de seus clientes. Ele estava especialmente entusiasmado com o pequeno Kashim, e muitas vezes lhe dava presentes caros. Um dia o pequeno Kashim o convidou para ir à sua casa, e Ali Baba o recebeu calorosamente. Ele não reconheceu o líder dos bandidos e pensou que ele era realmente amigo de seu sobrinho. Ali Baba pediu a Maerjana que preparasse a refeição. Maerjana trouxe uma comida deliciosa, mas nessa hora o convidado pediu licença e foi embora. Por quê? Ali Baba perguntou intrigado.
Tenho estado com a saúde debilitada recentemente e o médico disse que não posso comer vegetais com sal. Quem é essa pessoa? Por que ele não come sal? A esperta Maerjana ficou alerta. Ali Baba ordenou que os pratos fossem servidos sem sal. Aproveitando a oportunidade para servir a comida, Meljana olhou secretamente para o convidado e viu a adaga sob seu manto. Meljana não pode deixar de pensar. Enquanto servia o vinho, ela olhou atentamente para o convidado e finalmente reconheceu sua verdadeira identidade. Ele era o líder dos bandidos. Ah, ele não come sal, é isso. Parece que, se não nos livrarmos desse vilão, nossa vida nunca será tranquila. Tenho que lidar com isso com calma, atacar primeiro e matá-lo. A esperta Maerjana voltou ao seu quarto, vestiu um conjunto de roupas de dança brilhantes, enrolou um lindo lenço de gaze na cabeça, cobriu o rosto com um véu, amarrou um cinto colorido na cintura e inseriu um punhado de pedras preciosas. Quando os convidados ficaram saciados, ela foi até a sala, fez uma profunda reverência e implorou permissão para dançar. Tudo bem, disse Ali Baba, deixe nossos convidados aproveitarem sua dança. Maerjana dançou com passos leves. O líder dos bandidos não se interessou pela dança, mas fingiu estar feliz. Maerjana dançou casualmente por um tempo. Depois de repente tirou a adaga da cintura e girou-a rapidamente. Gire de um lado para aquele lado, e depois gire daquele lado para este lado, fazendo vários movimentos graciosos. Depois de um tempo, ela parou repentinamente. Segurando um pequeno tambor na mão esquerda, ela se aproximou de todos os presentes para pedir uma recompensa como era costume em ocasiões festivas. Ela foi primeiro até o mestre e Ali Baba jogou uma moeda de ouro no pequeno tambor. Então ela foi até o pequeno cachimbo, e ele também jogou uma moeda de ouro para ela. Finalmente ela caminhou até o líder dos bandidos e assim que o líder dos bandidos tirou a bolsa de dinheiro de seu manto, Maerjana rapidamente inseriu a adaga em seu coração. O líder dos bandidos morreu imediatamente. Ali Baba ficou chocado. O que você fez? Vou deixar você estragar tudo agora. O pequeno cachimbo também estava com raiva. Mestre, eu salvei sua vida. Disse Maerjana levantando o manto de sua convidada para revelar a adaga escondida. Olhe com atenção quem ele é. Ali Baba reconheceu o líder dos bandidos. Ele estava muito grato a Maerjana pela sua lealdade e bravura. Você salvou minha vida de ladrões 2 vezes e devo retribuir. Agora declaro libertá-lo e restaurar sua liberdade. De agora em diante você é um cidadão livre. Então ele disse, você é um homem inteligente e corajoso, garota espirituosa e capaz, quero que meu sobrinho se case com você, e compartilhe a felicidade da minha família para sempre. O pequeno cachimbo aceitou prontamente a sugestão do tio. Depois todos trabalharam juntos para enterrar o corpo do líder bandido. Nenhum estranho sabe. Ali Baba escolheu um dia auspicioso e realizou um grande casamento para seu sobrinho e Maerjana. Ele deu um grande banquete e entreteve seus convidados. Durante o banquete, canto, música e risadas se uniram para criar uma atmosfera alegre. Desde o dia do acidente de cachimbo, o Ali Baba nunca esteve na caverna cheia de tesouros. Desta vez os ladrões estavam mortos. Certa manhã, ele foi lá novamente. Ele desceu do cavalo, caminhou até a pedra e disse a palavra código. Abra Gergelim. Assim como antes, a porta da caverna se abriu e Ali Baba entrou. Os tesouros de ouro e prata foram colocados lá intactos, e ele encheu uma sacola com moedas de ouro, e as transportou para sua casa.
Mais tarde, Ali Baba transferiu todos os tesouros para casa, mas em vez de guardá-los para si, distribuiu-os aos aldeões pobres. Esta história nos conta que as oportunidades sempre favorecem aqueles que têm sabedoria e coragem. As aventuras do Ali Baba não são apenas cheias de emoção e perigo, mas também cheias de testes de inteligência e bravura. No final, a sua bondade, sabedoria e coragem foram devidamente recompensadas e ele tornou-se um homem rico e respeitado. Ok, amigos, a história de hoje é isso. Até a próxima!